aqui a câmera. E aí eu vou falar de pontos críticos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Então, vamos lá. Alguma dúvida de alguma coisa? Só para desencargo de consciência. Alguma dúvida sobre algo? Acho tranquilo. Então, vamos lá, ó. Pontos críticos. Galera, essa é uma aula bacana, importante. Vocês precisam disso bem claro na mente de vocês, porque ano que vem essa palavra vai ser muito trabalhada pelos professores de microeconomia, de macroeconomia. Então, são pontos críticos. Tá? Pontos críticos. O que é ponto crítico, professor? O senhor pode falar de maneira mais simples o que é um ponto crítico? Posso. Ponto crítico, em matematiquês, é quando a derivada é igual a zero, ou não é definida. Tá? Então, é quando a derivada naquele ponto é igual a zero, ou a derivada não está definida no ponto. Professor, o que isso quer dizer na prática? Quando a derivada é igual a zero, que a reta tangente é igual a zero. Tá? Então não tem inclinação. Então, dessa forma, nós podemos entender o seguinte. Se eu desenho uma função assim, ó. Opa, aí não. Se eu desenho uma função, um gráfico, assim, eu tenho dois pontos críticos. Só observando as tangentes. Tá? A tangente é onde realmente tangencia a função. Aqui. Tá vendo? Dois pontos críticos. Tá bom? Então, nesses pontos aqui, ponto A e ponto B, a derivada da função ela é igual a zero. Beleza? Vamos supor um ponto C, aqui, ó. Vamos supor o ponto C aqui. E eu vou deixar em vermelho mesmo. A função, né, f de C, ela não está definida. Consequentemente, a sua derivada aqui não existe. Galera, excetuando o fato, assim, eu vou simplificar a vida de nós. Nós, quando quero dizer eu e vocês. Esse caso aqui, não vou trabalhar. Porque nós, economistas, precisamos entender esses casos aqui. Nós precisamos entender muito bem esses casos aqui. Esse e esse. Alguém sabe por quê? Porque nós, economistas, devemos entender esses pontos críticos de forma bem rigorosa. Quem pode dar um exemplo prático em economia? Quem pode dar um exemplo bem prático em economia? Exemplo prático, só para você entender porque esses pontos críticos são importantíssimos em economia. Alguém? Dou-lhe uma. Alguém? Dou-lhe duas. Alguém? Dou-lhe três. Ninguém conseguiu me falar por quê. Tá. Vamos supor. Eu não vou julgar ninguém, não. Eu sei que vocês estão tímidos aí, que a timidez, ela é silenciosa. Eu não estou achando ela mesmo, né? Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que esses camaradas aqui sejam uma função do custo
no tempo. Beleza? O que quer dizer esse camaradinho aqui? O que quer dizer esse camaradinho aqui? Quer dizer esse Azinho aqui? O que está acontecendo na sua empresa nesse Azinho aí? Diminuiu o custo. Está diminuindo o custo até um custo mínimo local. Né, na vizinhança da função, você não consegue achar nenhum valor menor que esse. Certo? Nós chamamos de mínimos locais. Tá? Eu não sei como está definida a função em outros pontos. Ele é um candidato a ser um mínimo global, tá? Mas de forma bem criteriosa é o mínimo local. Tá? Então, você tem uma empresa lá que essas, né, sei lá, dia, mês, ano, período que você quiser interpretar aqui. Você tem um custo tal que, nesse ponto lá da vida, você conseguiu diminuir a sua barra de custos ali. De tal maneira que, nesse momento, se você manter uma receita uniforme, tá? Você tem ali um lucro, maior lucro, né, possível nesse intervalo de tempo. Tá? Aí passa o tempo do A para o B, o que acontece com o custo? O que acontece com o custo? Aumenta do A para o B, né? De tal maneira que chega no B, ele atinge um maior custo local e é uma candidata forte de seu maior custo no período. Tá? Então, você precisa entender esses pontos e achar esses pontos para você, sei lá, aqui estou falando em relação ao tempo, mas posso ser em relação à quantidade produzida. Você tem que entender esses conceitos de ponto crítico para você poder verificar em quais momentos que a sua produção alcança um menor custo, um maior custo, para você, né, como administrador, fazer uma manobra em que todos os seus pontos sejam próximos do A e que você não chegue nos pontos próximos de B. Você precisa fazer alguma manobra administrativa ou econômica, de engenharia, de produção, para que você mais se aproxima do A no tempo e mais se afaste do B. Tomada de decisão como um empresário, entendeu? Agora, no C, vamos supor que você está andando lá do B para o C e ocorreu a pandemia, certo? Ocorreu a pandemia ali, ficou um tempo sem produção, e os custos ali você não conseguiu mensurar naquele momento, depois começou a mensurar uma média, um parâmetro ali adequado para você poder impregnar os custos, entendeu? Nesse caso aqui, você tem que saber o que é crítico. Por quê? Porque você é tomador de decisão, você é economista. Né? Economista olha a empresa em duas dimensões. Quais são? Espaço e tempo. Tá? Espaço das quantidades e o espaço, né, a variável tempo. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Mas nesse gráfico aí não tem uma variável, né? Tem tempo. É o tempo. Ao tempo. Tempo varia, né? Tempo varia. Mas e o que influencia a queda e a alta? Então, aí são fatores externos que você, como administrador, você, como economista, tem que observar para diminuir, deixar o custo no nível do A e fugir do nível B. Entendeu? Você tem que observar outros fatores. Você está observando o seu custo no tempo. Entendeu? Por isso que eu falei aqui. Entendeu? Se você não conseguir observar as coisas que estão acontecendo em relação aos seus custos no tempo, quais são as tomadas de decisão que você vai ter? Entende? Então você precisa entender que o A para custo é bom e o B não é bom. Só que o A é o quê? É mínimo. Custo mínimo. É um candidato muito forte a ser o custo mínimo de toda a função. E o B é o custo máximo
e é um forte candidato a ser o custo máximo de toda a função. Então, você, como economista, como administrador, você tem que ter essa observação dos fatores que estão atuando nos custos, se é mão de obra que está ficando cara, se são os fatores ou os insumos de produção que estão ficando caros, né? Se houve inflação, né, variação dos preços positivos dos insumos ou dos fatores de produção, se os custos de transação, né, para obter os fatores de produção, eles ficaram muito caros e você tem que procurar uma outra alternativa, tá? Se o mercado no geral, né, ele aumentou ou diminuiu o nível, né, do produto, da produção, da qualidade. Então, assim, isso aqui só está observando os custos no tempo. E aí você precisa ter esse engate aí para você poder procurar, né, diminuir os custos para chegar no A e nunca atingir o B. Isso aqui é uma história que você está vendo, entendeu? É uma história. Daí, a partir daqui, você toma uma decisão. Entendeu? História. Por exemplo, você chega aqui num tempo. Entendi. Você chega aqui num tempo. Tem estrela. Você tem essa história. E você vai observar a história onde? Na história recente da economia do seu setor. Nesse setor você precisa entender. Você precisa entender o que está acontecendo. Esse é o fator econômico. O economista não observa só a matemática da coisa. O economista não observa só a história da coisa. O economista tem que observar o global, né? Tem que observar os seus fornecedores, tem que observar sua equipe de produção, tem que observar até as notícias do mundo, porque isso influencia na empresa. Isso é fato, entendeu? Então, isso aqui é muito importante. Por isso que é crítico, por isso que é ponto crítico, porque você vai tomar uma decisão. O economista toma essas decisões a curto prazo, a longo prazo, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui é só uma motivação. Então, os pontos críticos são esses. Olha só. Então, quando você tem, né, ponto crítico e tal, quando você tem assim, ó, F' num ponto C igual a zero, você pode, né, você tem um ponto crítico. Tá? Esse ponto crítico, ele pode ser mínimo, máximo, ou nenhum dos dois. Nem máximo, nem mínimo. Mas geralmente você, né, na maioria dos casos, ou é mínimo ou é máximo. Beleza? Então, quando a derivada é igual a zero, a análise desse ponto torna-se interessante, porque ele pode assumir o mínimo, ele pode ser local ou global. O máximo pode ser local ou global. Perguntas. Função do primeiro grau tem quantos mínimos ou quantos máximos? O máximo e o mínimo? Quantos, função, ó, f de x igual a x mais b. Tem quantos, tem quantos mínimos ou tem quantos mínimos ou máximos? Não tem. Será? Será? Ó, deriva f de x, fica a. Certo? Com a diferente de zero, não existe, né? Não existe, não tem. F de x igual a x quadrado mais bx mais c. Tá? Não tem mínimo. Mínimo barra máximo. Tá bom? Uma função f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Tem quantos mínimos ou máximos? Tem um, que é o vértice da parábola. Mínimo ou máximo. 2ax mais b. Tá? Sendo isso igual a zero, o x é menos b sobre 2a. Olha, professor, menos b sobre 2a é o vértice. Tem um mínimo ou máximo. Entenderam de onde vem o x-vértice? Entenderam de onde vem o x-vértice? Sim. É a derivada da função ax quadrado mais bx mais c. Viu?
Matemática é interessante de vez em quando. Não é essa enfadonhação, não, que é. Esqueci do menos, né? Então, tá certo, o menos tá aqui. Tá bom? Aí você vai, aí vamos expandir um pouquinho para ficar mais interessante, ó. F de x igual a x ao cubo mais bx mais c. Ou mais x quadrado mais cx mais d. A derivada fica assim, ó. 3ax quadrado mais 2bx mais c. Aqui eu pergunto, no máximo, quantos pontos críticos? No máximo. Críticos, candidatos a mínimo ou máximo. Quantos? Basta observar isso aqui. Tá? No máximo, 2. 2 pontos críticos. Tá bom? Uma função polinomial, tá? Uma função polinomial de ordem, né, de expoente n, no máximo, você pode ter n menos 1 pontos críticos, que podem ser candidatos a mínimo ou máximo. Candidatos, não que sejam, tá? Presta atenção nisso. Mas, interessante é vocês entenderem a ideia de ponto crítico para máximo e para mínimo. Por quê? Porque é o que mais se estuda na micro, na macro. Porque você vai maximizar a utilidade, você vai maximizar receita, você vai minimizar custo, entendeu? Você vai maximizar o lucro. Entendeu a ideia de maximizar algo, minimizar algo? Vem daqui. Você vai derivar e igualar a zero. Entenderam? Porque o economista tem que saber maximizar e minimizar, porque você vai procurar a máxima receita, você vai procurar o máximo lucro, você vai procurar o mínimo custo, você vai procurar a máxima utilidade, você vai procurar o máximo bem-estar. Sendo que bem-estar você pode fazer uma função de bem-estar, utilidade você tem uma função de utilidade, né? E a receita, lucro e custo, nós já vimos que existem funções quadráticas que encaixam muito bem para certos fenômenos. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Entenderam a ideia de máximo e mínimo, ponto crítico? Entenderam? Beleza. Beleza. Então, olha só. Vamos falar de máximo e mínimo, então, que é o que interessa. Máximo e mínimo é uma condição de ponto crítico. Máximos e mínimos. Sendo que máximo é o nome do gladiador. Quem já achou o gladiador sabe que o nome dele é máximo, décimos verídicos. Agora, mínimo, não sei. Mínimo é meu salário. Entendeu? Mínimo é meu salário. É mínimo. Mais um pouco, mas é mínimo. Vamos lá. Então, você tem um ponto. Tá? Você tem um ponto. CF de C. Assim, ó. CF de C. Vou chamar o ponto M. Pode ser máximo ou pode ser mínimo. M de máximo ou M de mínimo. Ele pode assumir, né? Máximo local. Né? Ele pode assumir máximo local. Aqui, ó, por exemplo. Você tem uma funçãozinha. Aí você tem lá. Beleza? Você tem esse ponto aqui e esse ponto aqui. Ponto A e o ponto B. Tá? A e B. Desculpa. Ponto A e ponto B, não na. Ponto A e ponto B. A e B. Quem é o máximo local? Quem é o máximo local? Vamos ver se vocês matam aí. Então, acho que 95% vai errar. Quem é máximo local? Vamos ver se vocês são bons mesmo. Vamos ver se vocês têm a pergunta, vamos ver se vocês têm a resposta trivial. Vamos lá. Quero que vocês pensem fora da casinha. Quem é o máximo local? Depende? Não, não depende. Tem quem são ou quem é o máximo local? Não depende, não. Tá? A imagem vem daqui, ó. A imagem vem daqui, do, sei lá, X estrela até X duas estrelas. Essa é a imagem. O A e o B. Por que o A e o B são máximos locais? Porque no local que ele está, ele é o máximo. Perfeito, é isso mesmo.
perfeito. Colocação perfeita. No local que ele está, na vizinhança que ele está, eles são os máximos. Mas quem é global aqui, então? É o B. Por quê? Porque ele é o... Em tudo, ele é o máximo de tudo. Isso, perfeito. Ponto A, ó, os pontos, perfeito, é isso mesmo. Os pontos A e B são máximos locais, pois são, né, os maiores valores na imagem, né, de suas vizinhanças. De suas vizinhanças. Beleza. Aí você tem o ponto B como global, máximo global, por quê? Pois, né, em, né, x1, x estrela, x duas estrelas, é o maior valor alcançado. Pronto. Mínimo é a mesma coisa. Mínimo local, se eu desenho assim, ó, uma função em verdinha, vou desenhar outra função aqui, ó. Vem daqui. Aqui, ó. Tenho aqui C e D, né? C e D, mesma história, tá? Ó. O C está levemente, né, numa posição inferior ao D. Então, C é o mínimo global, C e D são mínimos locais, tá? Mesma coisa, tá bom? Beleza, então. Geometricamente, gostei aí da sacada. E vamos para a ideia geométrica. É assim, galera. Ó. M com informações C, F de C, será, né? Será máximo se, primeiro, a derivada tem que ser igual a zero, tá? A derivada no ponto tem que ser igual a zero. Tá? Isso aqui é a derivada primeira, ou a primeira derivada. Primeira derivada no ponto C deverá ser igual a zero. Igual a zero. Aí, só isso não dá para saber se é máximo ou mínimo. Você tem que partir para a segunda derivada. Para ser máximo, a segunda derivada tem que ser o quê de zero? Quem sabe? Maior ou menor que zero? Ou igual a zero? Para ser máxima, É. tem que ser maior que zero. Aqui confunde, até me confundia quando estudava isso. Mas que máximo tem que ser maior, né? Menor. Vou explicar por quê. Tá? Será mínimo se f' de C igual a zero e f duas linhas de C maior que zero. Vou fazer um exemplo bem trivial para vocês entenderem. Pode ser? Pode. Então vamos lá, ó. Trivial. Por que trivial? Trivial é mais fácil de entender, né? Se fazer um exemplo complexo, vocês. Ah, professor, tá muito difícil. Fazer um exemplo mais bobo. Qual a função mais fácil de entender máximo e mínimo da vida? Alguém sabe? Qual a função mais fácil? Como é que vocês sabem? A mais fácil, mais bobinha que existe para entender uma condição de máximo e mínimo. Você sabe x vértice e tudo mais. A função mais fácil. Qual que é? Aquela que não tem muita frescura. X ao quadrado. X ao quadrado. A mais fácil que tem. Fx igual a x quadrado. Pronto. Olhando geometricamente, isso aqui é máximo ou mínimo? Mínimo. Mínimo. Pronto. Aqui você já sacou. Ó. Vamos derivar f de x? Fica f' de x igual a 2x. Certo? Quando você iguala a zero, f', ó. Quando você iguala f' de x igual a zero, você encontra o ponto crítico. Certo?
f' de x igual a zero, qual é, ó, 2x igual a zero. Qual é o único valor do x que zera à esquerda aqui? Na origem, ó, no zero. X igual a zero. Beleza? Entenderam? Tudo bem? Beleza. Agora você vem em deriva de novo. Duas linhas de x. Quanto a derivada de 2x? 2. A f duas linhas de x não é maior que zero? Aqui, ó. 2 não é maior que zero, né? 2 é maior que zero. Eu acho que sim. Entenderam por quê a confusão? Você me confundia também. Você acha que não? Você acha que o professor falando da primeira vez, poxa, se a função atinge o máximo, a derivada é positiva. Na segunda derivada, né? A segunda derivada é positiva e a segunda derivada negativa é a de mínimo. Mas como assim? Como assim o quê? Como assim deu... bugou. Ó, de novo, ó. De novo, highlights. Eu desenho a função mais simples, que é x quadrado, né? Em termos gráficos, atinge mínimo. O menor valor aqui. Certo? Certo. Não é o menor valor? Vou derivar a função. Ó, ponto crítico. É quando f de c igual a zero. O c vai ser zero. Ó, f' de x igual a zero. Então, o c aqui é zero. Entendeu? Então, esse ponto é crítico. Entendeu? Agora eu preciso decidir se é máximo ou é mínimo. Para ser mínimo, a segunda derivada da função tem que ser maior que zero. Eu provei aqui para você que a segunda derivada da função é igual a 2. E 2 é maior que zero. Portanto, f duas linhas de x é maior que zero. Como você viu geometricamente, essa função atinge mínimo. Entendeu? Ó, vai vendo outro exemplo. Ó. Vai vendo outro exemplo. Vou fazer uma outra função em azul aqui, que é quase igual a essa. Só modifica o sinal da frente. Ó. Beleza? Quanto a derivada de menos x quadrado? Menos 2x. Menos 2x. Você encontra o ponto crítico igualando essa parte aqui a quanto? A zero. A zero. Então, o x vai ser quanto? Menos 2. Não, zero. Zero. Que número conjugado menos zero? Zero é ponto crítico. Você pode observar aqui, ó, geometricamente, ele é ponto crítico. Por quê? Se você pegar o eixo x como reta tangente, qual é a inclinação da reta tangente aqui? Zero. Tá? Daí, você vai descobrir se é mínimo ou máximo derivando de novo. A menos 2x. Qual a derivada de menos 2x? Menos 2. Menos 2. Olha só. Menos 2 é menor que zero. Graficamente, essa função menos x quadrado alcança o quê? Máximo. Máximo. Então está determinado que menos 2 é maior que zero. E, por definição, quando f duas linhas de x é menor que zero, ele atinge o máximo. É isso que eu queria falar para vocês. Então, assim, a regrinha, né? Regrinha. Primeira coisa, tem que saber f de x, certo? Depois, você deriva f de x igual a zero. Descobre, né? Que o objetivo é descobrir os, né? Pontos críticos. Pode ser um, pode ser dois, pode ser infinitos. Beleza? Depois disso,
Depois disso, deriva de novo. Para descobrir. Vamos supor que aqui, ó, ponto crítico, sei lá. P1, P2, P3. Você pode ter vários pontos. Não precisa ser uma função do segundo grau. Por exemplo, descobrir se são mínimos, máximos ou nenhum dos dois. Então, por exemplo, vai lá, F duas linhas de X, vamos supor que o P1 é um ponto crítico. P1 é maior que zero. Isso quer dizer o quê? Que ele é máximo ou é mínimo? Vamos supor, só estou falando para vocês. Se é maior que zero, é máximo ou é mínimo? Maior que zero é mínimo. Mínimo. Aí você tem lá, P2 menor que zero. Máximo. Máximo. Aí vem uma sacada. Ó. Vamos supor que você tem um P3 aqui. Ele é igual a zero. O que você pode concluir? Que não é nenhum dos dois. Nem máximo, nem mínimo. Então você pode ir numa função, sei lá, uma função polinomial de grau n, você pode ter até, tá? Até n-1 pontos críticos. E aí você vai definir se é máximo ou mínimo pela essa regra. Nem máximo, nem mínimo. Quer ver, ó? Deixa eu ver se tem outro exemplo. Professor, isso daí é só uma comprovação do que porque é máximo do que é mínimo, né? Uhum. É porque aí você pega uma função um pouco mais complicada e você não por exemplo, uma função polinomial e você não sabe o desenho dela de cabeça, mas você consegue descobrir os pontos críticos e determinar se alcança máximo e mínimo. Entendeu? Às vezes você tem um gráfico mesmo, e aí você tem a função determinada e você não sabe os pontos. Aí você vai e calcula. Entendeu? Então, isso aqui é uma comprovação onde os pontos críticos são determinados máximos e mínimos. Quer ver, ó? Vamos pegar uma função cúbica. Vou até roubar aqui, vou pegar lá nas minhas notas de aula, outro exemplo. Por que eu vou roubar? Porque esse exemplo que está aqui nas notas de aula é um exemplo da hora, da horinha. Notas de aula, Ricardo. Não notas da aula. Notas da aula, não sei o que significa. Vamos lá. Então, lá na página 22. É uma função polinomial de grau 3. A função é x igual a 1/3 de x ao cubo, mais, menos, né? Menos 3 meios de x ao quadrado, mais 2x, mais 1. É isso, eu acho que é. Tá? Eu acho que é. Vamos lá, ó. Vamos derivar. A derivada funciona assim. Tombo 3 multiplica com 1/3, fica 3 vezes 1/3 de x ao quadrado. Tombo 2 multiplica aqui com 3, né? 2 vezes 3 meios de x mais 2, tá? Corta, corta. Corta, corta. Beleza? F' de x igual x ao quadrado menos 3x mais 2. Por que eu calculei a primeira derivada mesmo? Para descobrir o ponto crítico. Isso. Descobrir ponto crítico. Ou pontos críticos, né? Pontos críticos. Para descobrir os pontos críticos, eu tenho que pegar f' de x igual a zero. Ou seja, x quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Isso aqui é uma função do segundo grau. Se não é função do segundo grau, eu resolvo pelo Bhaskara, né? Delta é igual a b quadrado menos, abre parênteses, 4 vezes a vezes c. Tomara que esse delta dê um número quadrado perfeito, tá? Porque senão, aí fica ruim. Vamos ver. Aqui vem 3 ao quadrado dá 9, tá? Menos 4
vezes 1, graças a Deus, vezes 2. Graças a Deus. 9 menos 8 é 1. 4 vezes 1 vezes 2 é 8, tá? 1 é maior que 0 e 1 é quadrado perfeito. Por que, professor, 1 é quadrado perfeito? Porque 1 ao quadrado é 1. E a raiz do 1 ao quadrado é 1. E aí fica fácil para descobrir os números, tá? Por isso que é mais legal. Então, olha só. Vamos achar o x', x duas linhas. São os dois números que são os pontos críticos, tá? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Beleza? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O menos b é desse aqui, né? Desse aqui. Não vai confundir com esse. Você está descobrindo os pontos aqui que você vai determinar como críticos. Essa função que eu derivei, essa função aqui, por enquanto, eu não vou mexer. Tá? Não vou mexer. Depois eu acho os pontos críticos, são pontos críticos dessa função aqui. Mas para descobrir esse valor aqui, nós temos que calcular dessa expressão aqui. Então, menos b é menos 3. Então, mais 3. Mais ou menos raiz de 1, que dá 1, dividido por 2. Então, olha só. 3 menos 1, 2. 2 por 2 é 1. Positivo. 3 mais 1, 4. Com 2 é 2. Beleza? Então, x' igual a 1, x duas linhas igual a 2, são pontos críticos. Então, eu tenho que analisar em cima desses pontos. Tá? O que eu faço, então? Vou derivar novamente a função, tá? O x² menos 3x mais 2, e substituir o 1 e o 2 nessa segunda função para verificar se é máximo ou se é mínimo. Tá? Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Aí, beleza. Então, assim, novamente, só para vocês lembrarem, tinha a função original, que é 1/3 de x ao cubo, menos 3 meios x ao quadrado, mais 2x mais 1. Essa função original. Eu derivei essa função, que deu x ao quadrado, menos 3x, mais 2, e descobri dois pontos críticos, tá? Descobri dois pontos críticos. F' de x igual a 0 me deu dois pontos críticos, que foi x igual a 1, x igual a 2. Esses são os pontos chamados de pontos críticos. Preciso dessas informações para analisar se nesses pontos ele assume o máximo, assume o mínimo ou nenhum dos dois. Então, eu tenho que derivar isso aqui de novo. Ó. F duas linhas de x. Tombo 2, fica 2x. Deriva aqui, ó, 1 tombo 1 vezes 3, né? X elevado a 0 dá 1, então dá menos 3. Tá? Tudo bem? Então, olha só. Para x igual a 1, eu tenho que f duas linhas de x, tá? Aplicada no 1, tá? Aplicada no 1, fica assim, ó, 2 vezes 1 menos 3. Quanto é 2 vezes 1? 2. Quanto é 2 menos 3? Menos 1. Ou seja, a f de 1 é menos 1. Indica que a função f de x, que é essa camarada toda aqui, em 1, é máximo ou é mínimo? Máximo. Máximo. Perfeito. Tá? Como eu sei que é global o local? Primeira coisa, se der dois máximos aqui, eu tenho que ver qual é global ou é local. Agora, se der um máximo e um mínimo, o um vai ser máximo global, o outro vai ser mínimo global. Porque só tem um máximo e só tem um mínimo. Entendeu? Então, vamos calcular o para x igual a 2 para ver se vai dar outro máximo. Se der dois máximos, aí eu tenho que descobrir quem é o global e quem é o local. Mas aí é só substituir na função e verificar qual é o maior valor obtido. Agora, se ele obter o máximo e o mínimo, os dois vão ser globais. Um máximo global e o outro mínimo global. Tudo bem? Entendeu a ideia? Beleza. Então, vamos lá. Para x igual a 2, mesma coisa, ó. F duas linhas aplicada no 2, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2, menos 3. 2 vezes 2, 4. Menos 3, 1.
f duas linhas aplicada no 2 é igual a 1 positivo. Ou seja, um ponto de mínimo. Esse ponto aqui é máximo global porque não tem outro máximo. Entenderam? E também é local porque na vizinhança só tem ele como máximo. E esse cara aqui é o mínimo global porque não tem outro mínimo. E é mínimo local porque na vizinhança não tem outro mínimo, né, candidato a ser mínimo local. Entenderam? Entendeu? Então, como Perfeito. ficou? Mínimo Galera, local e máximo local? Não, os dois são globais e locais. Assim, são dois pontos críticos, não são? Não são dois pontos críticos? Sim. Um é máximo, o outro é mínimo. Os dois são máximos globais, também são máximos locais. Por quê? Por que são globais? Porque não tem nenhum outro máximo, não tem nenhum outro mínimo, entendeu? Ah, entendi. E são mínimos locais e máximos locais porque na vizinhança não tem nenhum também. Entendeu a ideia? Entendi. Perfeito, perfeito, galera. Obrigado. Hoje era isso. Essa aula é bacana. E amanhã a gente vai estudar as taxas. Amanhã não, quinta-feira eu vou estudar as concavidades da função, as taxas crescentes e decrescentes. Mas eu gostei de atingir o objetivo dessa aula. Ficou claro para todo mundo, então fico muito feliz. Isso é muito importante para vocês, assim como eu sou economista também. Isso é muito importante para vocês entenderem, para vocês nunca terem dificuldade como o professor teve. O professor teve muita dificuldade para entender isso. Não que os professores de matemática que eu tive eram ruins, é que o professor ele era bem enrolado para entender essas coisas. Tá? Então, qualquer dúvida, me falem para sacar essas dúvidas, mas eu fico muito feliz pela clarificação das aulas, do entendimento de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, fala para mim que eu tento resolver. Valeu? Obrigado, até quinta. Valeu, professor. Boa semana. Tchau, tchau. De bom.